para todos, em nome do Sartori Advogados. Queria agradecer o Renan e o Vinícius por ter aceito o convite, né? Uma tradição já fazer o Sartori Talks mensalmente. É um evento aí que a gente faz para apresentar os temas, né, atuais, para debater, para conversar, para apresentar os parceiros do escritório. Então, o Renan e o Vinícius são os convidados de hoje. A gente vai falar das boas práticas para a sucessão empresarial, né? Vamos dar dicas práticas, pontos de atenção, ferramentas jurídicas e não jurídicas a serem usadas e cases de sucesso. Então, dois expoentes aí do planejamento sucessório, o Renan e o Vinícius. O Renan é sócio proprietário da Guido Gestão de Risco, consultoria especializada em proteção patrimonial, familiar, financeira, gestão de risco e sucessão patrimonial empresarial. O Renan é um parceirão aí, ele está nesse mercado já tem um tempo, ele é um parceiro do escritório, é uma indicação aí que nós temos dado aos nossos clientes. Então, Renan, muito bem-vindo, muito obrigado. Já passo a palavra para você, vou apresentar o Vinícius aqui. O Vinícius Obrigado. César Tomiato é diretor sócio da Corse Contabilidade e Assessoria Limitada há mais de 30 anos. É responsável pela área financeira, societária e tributária, compliance da empresa. É conselheiro na empresa Save Cash Desenvolvimento de Software SA. Perito judicial trabalhista, graduado em ciências contábeis. Bom, o Vinícius é um outro grande parceiro do escritório, né? Ele também é chamado aí quando a gente vai trabalhar com planejamento sucessório, planejamento das empresas. Muito obrigado, Vinícius, também, por aceitar o convite. Eu sei que demanda um preparo, né? Demanda um estudo. Eu sei que é o dia a dia de vocês, mas ainda assim, né? Para ter uma apresentação, para falar em público, para trazer pontos relevantes, até para aquele que nos assiste, há um preparo, há uma dedicação, e a gente fica muito feliz aí do aceite de vocês, tá? Bom, a ideia nossa, então, é trabalhar com a sucessão empresarial, é uma questão de extrema relevância. Eu acho que desde a pandemia, principalmente, quando as pessoas se sentiram mais reféns da situação, né, e verificaram a necessidade e a importância de se preocupar com a sucessão empresarial, né? A gente tem tido constantemente demandas dos nossos clientes para tratar das ferramentas jurídicas, né, voltadas à sucessão empresarial. Nós recentemente tivemos uma palestra aqui no Sartori Talks focado em holding, né? A gente falou com o professor Gladstone Mamed, que é um dos maiores juristas, né, doutrinadores que tratam desse tema, falou muito bem da importância da criação de holding. A holding é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que está, entre aspas, no cardápio, né, do planejamento sucessório, mas não é a única, né? Não é a única ferramenta, é uma ótima ferramenta, uma boa ferramenta em determinados casos. Nós temos inúmeras outras ferramentas, né? E a necessidade do empresário pensar na sucessão empresarial, pensar na próxima geração, no que vai acontecer. Eu me lembro que eu estava em uma audiência, em um caso em que houve o falecimento do patriarca da família, que era o detentor das cotas da empresa, ele não havia preparado a família para sua sucessão e nem o outro sócio. Então, houve um grande conflito societário, né? Com dificuldade, inclusive, de se resolver esse conflito societário, tanto é que foi procurado o Poder Judiciário, e uma das frases que eu me lembro do juiz que tratou desse caso é: gente, faça uma composição, pensem num planejamento, pensem para o futuro. Se vocês não saírem daqui com um acordo, não saírem ajustados, vocês vão quebrar o negócio. É um negócio próspero, que estava dando resultado para todos, né? Era algo favorável para todo mundo. Então, me marcou muito isso, e é por isso que eu chamo a atenção prática para pensar na sucessão empresarial. Bom, pessoal, é só uma introdução aqui, uma ideia preparada aqui, mas eu gostaria agora de falar com nossos convidados, né? Eu vou passar a bola aí para o Vinícius. Vinícius, você que está no dia a dia aí, que passa por N situações
e dentro aí da contabilidade, né? Como que você, né, como escritório de contabilidade, um profissional que vivencia o direito sucessório, o direito empresarial, o direito tributário, poderia trazer para auxiliar o planejamento sucessório de uma empresa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Tá? Renan, obrigado também pela participação. Vamos em frente aí para poder alinhar aí. Eu entendo que em nosso ordenamento jurídico nós temos 3 tipos de sucessão empresarial. Nós temos a familiar, nós temos a aquisição do fundo de comércio e nós temos também a sucessão trabalhista. Eu acho que o foco desse bate-papo, dessa conversa de hoje, vamos ficar ali na sucessão familiar. As palavras que você colocou, Wagner, informando aí, aliás, relatando as palavras do juiz nesta audiência, é verdadeira. Antes, fechar um acordo ali do que ficar ali disputando, discutindo qual que é o valor das cotas, quem ingressa de herdeiros, etc., ao quebrar a empresa, né? A empresa passar a não existir mais, né? A sucessão familiar, nós temos que analisar o seguinte: a propriedade é temporária e transitória, ela dura apenas o tempo de vida de quem a detém, e naquele momento. Tá? Esta colocação ela é muito importante. Então, quer dizer, o patriarca, aquele que constituiu o negócio, ele já tem que constituir pensando num planejamento sucessório, já pensando que aquilo vai deixar de ser dele. Havendo planejamento, é muito interessante. Não havendo planejamento ocorrendo de forma abrupta, como nós, infelizmente, vemos, de diversos modos, né? A família não está preparada. Os sócios não estão preparados. A empresa não está preparada. Este é o grande problema. Então, quando fala no planejamento, é algo que realmente nós temos que seguir o que se diz. Então, eu vejo e já vi diversos exemplos que não há um prazo. Vamos planejar quando? Um ano antes? Um ano antes do quê? Se for da aposentadoria, tudo bem. Mas e se não for aposentadoria, for um chamado especial, que nós não temos como recusar? Então, isto que nós temos visto. É claro que quem está na faixa dos seus 60 anos, 70 anos, pensando que eu vou vir a faltar com 80 anos, então eu vou começar aos 60, realizar um planejamento. Às vezes, este com 60 anos, este ou esta, os filhos já estão com 40. Os filhos já têm uma outra formação, já têm uma outra carreira. Então, às vezes, o empresário, aquele que começou pequeno, começou como imigrante lá atrás, há 90 anos, que passou do avô para o pai, e o pai quer passar para os filhos, o filho acabou tornando-se um planejador financeiro. O Renan, de sucesso, acabou tornando-se advogado, doutor Wagner, ou contador, como eu. Então, como é que nós podemos planejar ali? Nosso pai, vamos dizer assim, meu pai, planejar a continuidade do negócio. Então, é delicado, eu acho que tem que ser conversado muito bem com os herdeiros, com os sucessores, porque às vezes tem um herdeiro, é ele, e se tiver 5, 6, 4, 2, a empresa comporta o ingresso de todos, vai eleger quem? O mais velho, o mais novo? Então, realmente tem que haver o planejamento. Eu não sei, Renan, o que você pensa nesse sentido? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos. Beleza. Bom, Vinícius, eu sigo a mesma linha, né? Primeiro, assim, em relação ao bate-papo,
queria agradecer vocês também e reforçar como é importante a gente falar sobre planejamento e ainda mais planejamento sucessório, né? Planejar é sempre mais barato do que a gente remendar. A gente tem uma cultura que eu acho que, para não falar mal do brasileiro, mas é uma cultura nossa, assim, seja do latino, seja dos países emergentes ainda, de negligenciar muita coisa, de negligenciar algumas verdades da vida, né? Até na intenção de pensar que aquilo, de uma sabotagem talvez até seja, né? De que aquilo seja mais barato, esquecer daquilo, esquecer que um dia eu preciso resolver esse problema, né? Então eu vou empurrando com a barriga na medida do possível. A gente teve um despertar mundial que eu acho que aconteceu junto aí com a questão do Covid. O brasileiro que não pensava nisso começou a recorrer aos advogados, aos contadores, aos cartórios, né? Tem um amigo que trabalha em cartório e falou: Renan, a gente está fazendo muito testamento aqui já. Para pensar na parte sucessória, né? Sucessão, a gente fala não só sucessão na questão da morte financeira, ou morte física da pessoa, mas também na passagem de bastão, né? Na sequência, né? Então, o que você falou aí, eu achei muito interessante pensar, né? Tudo aquilo que você vai adquirir, você tem que pensar que um dia você vai passar para frente, né? Não vai ficar para sempre nas suas mãos. Então, nessa linha, eu penso igual. E eu acho que seria legal também já falar disso para vocês aqui, para os nossos ouvintes. Primeiro, agradecer também a presença de todos aí, parabenizar por dedicar esse tempo para a gente falar de um tema tão relevante. E também anunciar que a gente está fazendo mais encontros além desse, né, Wagner e Vinícius? A gente vai fazer um encontro agora no dia 21, na quarta-feira, a partir das 7h30, aí na casa do Vinícius, na Corse Contabilidade. É um encontro presencial, a gente vai falar de mais temas também relacionados a planejamento sucessório. Esse é o primeiro de vários, então, encontros, e também muito legal o formato desse bate-papo aqui, porque a gente consegue deixar o tema mais leve, né? O assunto também mais solto, assim, para a gente poder discutir. Então, também já fica o convite para o dia 29, depois a gente vai mandar o link para todo mundo aí, para a gente poder se conhecer também. O encontro vai ser presencial, vai ter transmissão, mas quem tiver disponibilidade, chegue aí também no escritório do Vinícius, que vai ser legal a gente poder conhecê-los, né? E trocar ideia pessoalmente. Eu vou continuando aqui no meu raciocínio, vocês também fiquem à vontade para... O Renan já falou que ia tomar um tempo, hein, o Vinícius? Qualquer coisa, a gente dá um corte. Ele é alto, dá uma chance que eu voltar a falar, Renan. Joguei vôlei com o Renan, ele dava uns cortes. Vamos ver se agora eu devolvo esses cortes para ele aqui, viu? Renan foi um excelente jogador de vôlei. Obrigado. O Renan dá os outros, né? Eu sou o outro Renan, mas também pude jogar lá no direito da PUC. E a gente foi, até isso interessante falar, até comentei isso com o cliente ontem, né? Eu advoguei no Sartório há 10 anos atrás, em 2012. Então, apesar de parecer novo, né? Já tem um tempo de estrada aí. Já faz 10 anos já que isso aconteceu. Começou o planejamento já ou não, Renan? Eu tive que começar, né? Trabalhar com isso em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Mas foram 10 anos e a oportunidade de se reencontrar agora para isso e também para anunciar para todo mundo da nossa parceria, porque, continuando no tema, né? O planejamento, assim como ele é importante também que ele esteja na mão de especialistas, na mão de quem entende do assunto, né? Não adianta a gente também, vou planejar, beleza, importante isso, tomei a primeira ação. Eu vou usar qual tipo de ferramenta? Eu vou consultar aqui alguns especialistas. O meu advogado, o meu contador, eles estão aptos a desenvolver esse planejamento? Eles conhecem a realidade da minha empresa, a aspiração que eu tenho, né? A vontade que eu tenho quando eu estou montando esse planejamento, a intenção que eu tenho. Eles estão qualificados para montar isso? A gente vê, quando a gente falou aí da holding, né? O Wagner lembrou bem, a gente tem, o Dr. Gladson falou isso naquela palestra do Sartori Talks, um movimento muito grande de constituição de holdings, e ele prevê que nos próximos anos tenha um movimento muito grande de autuação de holdings, né? Então, assim também como a gente tem uma necessidade imediatista de resolver problemas, é muito importante para quem está ouvindo a gente aqui pensar muito nisso, na questão do planejamento. Ele não tem que ser um planejamento imediatista, uma solução feita em prateleira, mas uma solução customizada, uma solução que seja feita por profissionais,
principalmente, se possível, multidisciplinares, com a nossa proposta também, acolher os clientes e poder dar um amparo para eles na área contábil, na área do direito, né, jurídica. E o meu papel é na parte financeira também fazer esse complemento. Então, para devolver a bola e também para não dominar aqui a pauta, eu queria perguntar para o Vinícius o que ele teve de experiência já, até em relação a essa questão ou de holding, ou de contrato social, enfim, de como, se ele teve alguma experiência positiva ou negativa para contar para a gente, porque eu acho que o case é muito legal também de se ouvir. Renan, sim, já tivemos experiência na constituição de holding, na parte de dar sequência ao trabalho após a constituição da holding por escritórios de advocacia. O fundamental na sequência ao processo é a contabilidade e sempre analisando uma economia tributária. Muitos nos procuram após a constituição da holding, pedindo ali para, olha, basta dar a continuidade. E nós temos que indagar, mas esta holding foi constituída com qual finalidade? Eu fui num fórum, fui no encontro de médicos, dentistas, psicólogos ou de empresários e saímos de lá com a ideia de que temos que ter uma holding. Aqueles que possuem 2, 3 imóveis, têm filhos que querem planejar aí a sucessão, tem que haver a holding. Então, tudo bem. Então, vamos lá. O senhor colocou quais bens nesta holding? Nenhum. Só fiz a constituição. Tudo bem. E quais são os bens que o senhor pretende colocar? Eu tenho no banco X valor financeiro. Mantenha por lá por enquanto. Este valor, qual a finalidade? Vou construir a casa dos meus sonhos. Então, é futuro? Sim. Então, a gente vai se deparando com diversos pontos e situações a serem analisadas. Então, se nós falarmos de uma empresa onde ele tem ali 10 imóveis que esta pessoa já herdou, ele comprou durante a vida, eu vou indagá-lo. Bom, esta holding, então, com estes 10 imóveis, o que o senhor pretende? Mantê-lo, os imóveis na empresa, para que receba valores de aluguéis? Não, eu pretendo vender os imóveis, trocar, permutar, etc. Então, nós temos que analisar. Então, nós estamos falando ali que a finalidade da empresa, então, vai ser uma atividade imobiliária por conta própria. Então, estamos falando de uma holding, mas uma atividade mista. E tudo isso nós temos que analisar o impacto tributário. Eu coloquei o imóvel na empresa, paguei o ITBI, o Imposto Municipal, para que este imóvel fosse para a empresa. Ou já adquiri o imóvel em nome da empresa, eu tinha fundos, eu tinha disponibilidade para isso. Então, nós sempre temos que pensar no algo a mais. Qual a finalidade destes produtos, né? Destes itens, destes bens que estão em nome da empresa? Se não, o planejamento, apenas ter a empresa, não é um planejamento. Porque o que serve a um pode não servir a outro, ou outros, né? Então, tem que ser analisado, tem que ser planejado o que será desta empresa e dos bens que ela possui. Então, alguém que tem ali, exemplificando, eu tenho 4 filhos, dos quais 3 não querem saber dos bens, gostam de gastar muito. E se eu der os imóveis a eles, cada um vai vender, ele vai trocar de carro, fazer isso ou fazer aquilo. Vão dilapidar o patrimônio. Então, de repente, a empresa é a solução, onde você vai ter ali, através de um contrato social, aí cabe a equipe do Advocacia Sartori aí, planejar que o contrato vai ter o regramento de como é que é a administração da sociedade, como é que ocorre para vender os bens, assinatura conjunta, decisão unânime, majoritária. Nós temos que pensar nisso. Esta é a forma que tem que ser analisada.
A governança corporativa é muito bem levantado, Vinícius. Não adianta, muitas vezes eu recebo cliente, eu comentei isso na última palestra que a gente tratou de holding, que já chega com a solução pronta, né? Ele encontra um colega, mas meu amigo fez isso, o outro fez assim, o outro fez assim, como se tivesse um produto de prateleira, né? Eu vou comprar desinfetante, vai lá na prateleira, pega e holding, pego lá na prateleira, e não é isso, né? É como o senhor falou, há uma necessidade de uma estratégia, uma necessidade de uma análise. Eu preciso verificar o impacto tributário, né? O ITBI, o ITCMD, se vai ter um quórum qualificado, se você vai ter a distribuição equitativa das cotas entre os herdeiros, se todos vão ficar com o mesmo percentual. Tem que levar em consideração que esses imóveis ficarão em condomínio, a venda desses imóveis dependerá da maioria, de 75%. Depende da quantidade de filhos, isso é relevante. Por exemplo, eu particularmente estou com um caso no qual são 3 herdeiros, 3 sucessores, e cada um vai ficar, então, com 33% das cotas. E eu sugeri para eles, na questão da venda, qual o quórum que eles gostariam, né? Nesse caso, o quórum de maioria satisfazeria a necessidade de 2 herdeiros em detrimento do outro. Então, há uma política envolvida. Se eu colocasse o quórum de unanimidade, os 3 precisariam estar em comum acordo para a venda do imóvel. E muitas vezes você não tem essa unanimidade. Então, a gente tem que entender, dentro do núcleo familiar, qual seria as melhores situações, as melhores cláusulas e condições para aquela situação fática, né? Então, a destinação do imóvel, se ele vai ser à venda, se ele vai ser à locação, ou se ele é residencial, muitas vezes a gente poderia pensar em situações para que haja uma menor carga tributária, ou prepare, né, para uma venda, enfim. A gente pede inúmeros documentos, inúmeras informações, não só dos imóveis, mas das empresas, da família. Eu, muitas vezes, faço reuniões individuais com cada um dos filhos que vão receber, até para saber como que está o relacionamento, o casamento, o que ele pensa sobre a gestão da família, né? E muitas vezes isso me ajuda a dar mais qualidade na entrega do trabalho, né? Para não ser um produto de prateleira. Não, vamos lá. Eu preciso no seu caso, eu preciso de um shampoo neutro. Aqui eu preciso de um anti-caspa. Aqui, no meu caso, do anti-queda, né? Então, você vai trazendo aí inúmeras opções para o cliente, para ele poder optar e levar sempre. A opção é sempre do empresário, mas eu gosto de dar uma cartela de oportunidades, e acho que, Renan, falando em cartela de oportunidades, né, em várias formas, várias ferramentas, o que você pensa das ferramentas financeiras da sucessão? A Previdência é uma boa ferramenta? Como que funciona isso no seu racional? E, eu vou Legal. te dar 10 minutinhos para falar, hein? Senão a gente vai te cortar. Tô brincando, Renan. Pode falar, eu sei. Vamos lá. Vamos lá, não, tranquilo. E foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala das ferramentas acessórias, a gente se atém muito a essa questão. Às vezes, só da holding, aí a gente abre os olhos do cliente e explicar que, olha, o seu contrato social pode ser modificado, né? A gente tem outras ferramentas também jurídicas, também estruturais, para planejar, para antever, baratear a sucessão. E uma delas, dentro do raciocínio aí das ferramentas financeiras, são, né, a previdência e o seguro de vida. A previdência, ela sempre foi muito usada, então eu tenho alguns clientes mais velhos que, às vezes, a gente vai falar sobre ferramenta financeira, né, seguro de vida, previdência, eles falam, eu já tenho uma previdência, e a previdência foi feita com esse intuito, né, de ter um beneficiamento lá na frente no momento da sucessão. Porque a previdência, via de regra, a gente está tendo algumas modificações agora, né, recentes, ela é uma reserva, um patrimônio que ela é livre também de inventário, né? Ela dá liquidez
né? Qual o grande problema que uma pessoa tem no momento de uma sucessão, normalmente, uma empresa, uma família? É a falta de liquidez. A gente brinca, né? A família morrer afogada sentada, ou aliás, morrer de sede sentada em cima de uma caixa d'água. Morrer de sede em cima de uma caixa d'água. Ou seja, ela tem patrimônio para aquilo, mas ela não tem acesso àquilo. Então, a liquidez que é garantida pela Previdência motivou muita gente a montar, né, estruturas com a Previdência alavancando também, garantindo isso. Acontece que, recentemente, uma decisão do STJ, o ITCMD passou a incidir sobre os valores previdenciários nos planos PGBL, e aí agora existe uma discussão em cima também dos planos VGBL. É uma tendência, até nesse movimento nosso de tributar cada vez mais, né, o Estado brasileiro tem se movimentado para isso, aumentar a carga tributária, que o VGBL em breve seja atingido, de alguma forma seja atingido. Outro ponto da Previdência também que faz ela deixar de ser usada, né, nos últimos anos, é a questão de não acontecer uma alavancagem financeira como acontece no seguro, né? No seguro de vida, por exemplo, e aí eu vou falar um pouquinho da ferramenta em específico, você tem uma alavancagem, você paga X para ter lá 100X ou 1000X, né? A ideia, não como a gente pensa no seguro patrimonial. Na Previdência, não, eu preciso deixar aquele valor imobilizado. Então, se eu tenho lá um cálculo que a minha sucessão de R$1 milhão ou de 10 milhões de reais vai custar 15% daquele valor. Calculei lá ITCMD, calculei honorários advocatícios, custo de cartório, enfim, imposto de renda, e reservei aquele dinheiro. Então, aqueles 15% de 10 milhões, por exemplo, são 1,5 milhão. Para o empresário manter 1,5 milhão parado, numa renda fixa, que às vezes, inclusive, deprecia-se ao longo do tempo, né, o que a gente viu das carteiras previdenciárias aí nos últimos anos, não é um bom investimento, é dinheiro parado e muitas vezes perdido, né, nesse sentido de depreciação. Então, a outra ferramenta que a gente fala que muita gente não conhece por falta também de oportunidade, e eu acho que esse bate-papo possibilita também esse acesso à informação, são os seguros vitalícios, né? Os seguros whole life, como a gente fala, os seguros de vida formatados para planejamento sucessório. Então, eu abordo muitos clientes que me falam, Renan, mas seu seguro, então, é aquele seguro mesmo, seguro de vida, né, tradicional. Então, eu gosto sempre de explicar o que não é um seguro whole life, um seguro de planejamento sucessório, antes de falar o que é. O que não é o segurinho de banco, não é o seguro feito de prateleira pelo gerente de banco lá que vai bater meta. Né? Com todo respeito também aos gerentes de banco, mas esse é um formato brasileiro, né? E aos batedores de meta. E aos batedores de meta, exatamente. Então, respeito a todos. Mas a verdade é que esse produto que para o japonês, para o americano, para as culturas mais envolvidas, né, na questão de planejamento, utilizam, né? Para o brasileiro, ele foi sempre comercializado como moedinha de troca, né? Então, o cara fez um financiamento, ele lá contrata também um seguro de vida. E qual o problema desses seguros de vida de banco? Eles não têm uma formatação para pensar no planejamento sucessório como deveria. Então, é uma falta de segurança que a pessoa tem quando contrata. Mesmo aquela pessoa que tem essa consciência, né, de falar, não, eu preciso pensar nisso, eu preciso de uma liquidez no momento da minha falta, de uma vez, no momento de incapacidade, de doença. Mas eu não tenho um produto que vai me acompanhar para sempre. Eu não tenho um produto que vá me cobrir se a minha saúde mudar ao longo do período também, que esse é um outro ponto também que o seguro convencional brasileiro não cobre. Então, a gente trabalha com uma ferramenta, isso no meu escritório, a gente tem um time de especialistas em Campinas, a gente tem acesso também às empresas nacionais e internacionais que trabalham com esses produtos. É um produto que tem a modalidade whole life. O que é isso? É um produto que analisa a saúde do cliente antes de entrar, então não todo mundo é elegível a ele, mas ele garante uma alavancagem financeira para a pessoa. Então, características de um seguro whole life numa proteção, no planejamento sucessório. Primeira coisa, alavancagem. A pessoa não precisa se descapitalizar para garantir aquele pagamento de tributo sucessório lá, né, no momento da sucessão patrimonial, empresarial, familiar. Então, ela paga um valor X, ela já tem lá 100X. Segundo, liquidez. O seguro, por lei, também ele é livre de imposto de renda e livre de partilha de bens, livre de inventário. Então, a liquidez é a questão do acesso ao dinheiro, que a gente já falou, né? Então, o dinheiro não fica preso, né? Então, quando a gente tem clientes que passam por isso, né? Semanalmente a gente passa por essas situações de sinistro, então a gente fala, olha, a família ficou com bens bloqueados, né? O inventário tem que ser resolvido,
Às vezes, no momento do próprio inventário, é difícil vender os bens para pagar o inventário, aquela venda feita com contrato de gaveta, um valor menor. O imobilizado é uma preocupação, né, que eu penso muitas vezes quando a gente trata de inventário, né, Renan? Porque é o que você falou, os imóveis que estão no nome do patriarca ou da matriarca, no caso de falecimento, vão a inventário. O inventário nem sempre é célere, às vezes há necessidade de judicialização, né? A gente sabe que pode fazer via cartório, e outras ferramentas que não trazem essa problemática do imobilizado. Sim, perfeito, perfeito. E mesmo os valores, né, dispostos em investimentos, né, a gente tem cada vez mais, no Brasil e no mundo, uma velocidade de bloqueio disso também, né? Eu brinco, pessoal, antigamente o marido do cliente faleceu, né? Ele vai correndo lá no banco, pega o cartão dele e saca lá, né? Vou tentar sacar aqui. Consegue sacar um limite lá para pagar algumas contas. Ela vai pagar imposto retroativo em relação a esse saque, né? Da parte do marido, se é uma conta conjunta, ou se é individual também. Mas hoje em dia a comunicação está tão rápida que em pouco tempo a gente não vai, o bloqueio vai ser imediato. A pessoa faleceu lá, deu entrada no certidão de óbito, subiu, você não vai conseguir nem movimentar aquele valor que você acha que seria disponível ali. Então, essas características que eu estava falando, né? Alavancagem, liquidez. E o terceiro ponto, a gente normalmente menciona também, depende do cliente, né? Primeiro, o cliente tem que ser elegível, porque essa modalidade de produto, ela leva em consideração a saúde do cliente. Então, não é realmente para todo mundo. Tem uma faixa de idade limite, normalmente são 70, 75 anos, vai depender da companhia, né? E também se avalia a saúde. Mas uma vez que a pessoa foi aprovada num planejamento desse, ela tem a possibilidade de comprar uma pólice vitalícia. Então, ela vai pagar lá em 10 anos, em 5 anos, aí depende do tempo também que vai ser customizado, né? Anualmente, parcelas ou mensalmente, a quitação de um seguro vitalício, de um valor normalmente, depende da saúde e da idade, mas normalmente muito mais barato do que ela vale. Então, um exemplo, tá? Também, aí dentro vamos pensar num inventário de 10 milhões de reais, o patrimônio da pessoa. 1 milhão, 10 milhões, vamos fazer conta redonda. Ela vai ter lá uma incidência de imposto sobre o bem imóvel, os bens imóveis e as reservas na faixa de 15%, por exemplo. Também, esse é um outro ponto que eu falo, a gente faz um cálculo específico para o cliente, né? Aonde está o imóvel, em qual estado, qual a alíquota de TCMD, aonde estão alocados os recursos, tem recurso fora do Brasil, tem holding, né? O seguro de vida também se acopla a holding, né? Você tem holding, o cálculo também é diferente. A maioria dos nossos clientes que tem holding também tem um produto de seguro de vida, então isso também é customizado. A pessoa tem a possibilidade de comprar, nesse exemplo, a grosso modo, né, os 15% dos 10 milhões, ou seja, 1,5 milhão que ela teria de tributo lá, que poderia empacar o inventário, através de uma policy whole life. Ela compra uma policy de 1,5 milhão, paga em, por exemplo, 10 anos, uma fração daquele valor, então, em média, a gente fala de 50% a 60% do valor, ela pagou uma primeira parcela, já está alavancada no capital segurado, ela tem uma segurança desde o primeiro momento de que se acontecer alguma falta dela, esse é um ponto também que eu sempre ressalto, né? A gente tem a cultura de acreditar sempre no positivo, tem que acreditar. Mas uma coisa que é certa na nossa vida é uma falta, né? Por isso que a gente fala do planejamento acessório. E o grande X do planejamento acessório a gente não sabe quando, né? Porque se a gente soubesse também, um dia antes a gente sentaria ali e vamos fazer o planejamento acessório, pronto. Um dia antes a gente senta e determina. Mas não é o caso, né? Então, um dia antes a gente estaria na balada, Renan, aqui, ia arrumar a sucessão ali. Pô, só tem um dia de vida, velho. Eu vou ficar pensando na sucessão, velho. Verdade, verdade. Vamos no bar, Renan. 3 dias antes a gente pensa nisso e um dia antes a gente curte. Organiza o happy hour. Exatamente, de despedida. Então, a gente não tem esse prazo, por isso a gente programa, por isso a gente planeja, né? E se evidencia cada vez mais que é mais barato você planejar, você antever do que deixar para fazer em cima da hora, né? Então, essa é uma oportunidade que eu gosto de trazer também para os clientes, e é também a minha participação aqui, eu acho que muito para falar um pouco desse instrumento financeiro que é os seguros whole life, os seguros internacionais ou nacionais, né? A gente tem empresas brasileiras atuando hoje com um produto, né? Que consegue entregar a mesma qualidade internacional nesse padrão empresarial. E para fechar também, Wagner, e aí eu falo também do Vinícius,
o seguro whole life ele é tão flexível que ele atende tanto um planejamento sucessório familiar, né? Então, a família que está pensando ali, que já tem filhos ou que vai ter filhos um dia, etc., e pensar na sucessão, mas também a parte empresarial. E ele pode ser inicialmente constituído familiarmente, depois ele ser modificado ao longo do tempo para um planejamento familiar, ou empresarial, ou ser complementado. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse é um outro problema, né? As empresas, quando perdem um sócio, qual que é o impacto financeiro para elas, né? Na saída de um sócio? A gente tem lá todo o capítulo ali de sucessão também do Código Civil que o Wagner domina, e eu me atenho ao padrão, né? Quando a gente senta com os clientes, e o Vinícius já me recomendou vários clientes também, que a gente vai olhar, às vezes, o contrato social, a gente não teve uma discussão ainda sobre como vai ser aquela sucessão. Então, eu coloco o cliente, explico para o cliente, olha, o cliente às vezes está no segundo casamento, o cliente às vezes tem um sócio que ele não se dá bem com a esposa do sócio, e vice-versa. Pode ser que ambos não se deem com as esposas. E no momento de falta de um dos sócios, de morte financeira, não só física, quem vai adentrar a empresa? Quem vai começar a participar do controle da empresa? Né? Normalmente a família, né? Seguindo o 1028 do Código Civil. A apólice, a liquidez financeira que o seguro dá, ou a previdência dava também, né? É o que dá o conforto para o sócio sobrevivente em pagar a família com liquidez, sem afetar o caixa da empresa, o fluxo da empresa e manter o negócio operante. Então, a gente formata também o produto para uma sucessão empresarial, em que o responsável pelo pagamento é a empresa, a beneficiária é a empresa também. Isso fica amarrado nos documentos constitutivos da empresa, por isso também a nossa parceria, né, com os escritórios e com os contadores, porque isso fica amarrado nos documentos constitutivos, citando lá, existe uma apólice vigente, ela vai ser usada para essa finalidade, né? Inclusive, a gente pode ir além e pedir também a anuência dos herdeiros nesse documento, seja acordo de sócios, de cotistas, né, seja o contrato social mesmo. Então, eu falo que é um universo que muita gente não conhece, de um instrumento simples. Quando a gente fala de seguro de vida, todo mundo pensa no documento. De fato um instrumento simples, mas que resolve muita parte do problema, né? Como a sucessão, ela nunca vai ser perfeita, não existe uma blindagem, né? Isso é importante falar, né? Muita gente promete a blindagem patrimonial. É difícil você blindar, né? Como diz um colega, né? Nem carro blindado pode se dizer blindado, né? Ele tem as fragilidades. Então, a regra, de forma geral, do planejamento é a diversificação. Trabalhar com ferramentas financeiras é uma forma de diversificar, uma forma inteligente de entregar dinheiro no momento de planejamento sucessório. Essa é a minha contribuição aí também. Depois, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Eu falei da parceria com o Vinícius aí também, porque o Vinícius ele também ajuda nessa frente aí, né, na mudança do contrato social. Sim, exatamente. Até dentro disso que o Renan está falando, eu ia até levantar aí para você a seguinte questão, né? O Renan falou do 1028, né, do Código Civil, da possibilidade do ingresso ou não dos sucessores na sociedade. E no caso do não ingresso dos sucessores, nós teremos a liquidação da cota e, consequentemente, o pagamento dos haveres aos herdeiros. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da dificuldade de se apurar os haveres, da dificuldade de receber, enfim, e como isso pode atrapalhar o fluxo de caixa da empresa. Com certeza. Na falta aí dos sócios, tem que ser pago as cotas, né, aos herdeiros, quando há previsão legal, né, do não ingresso dos sócios na companhia, ou quando há previsão legal do ingresso de sócios. É confuso, né? Então, o planejamento vai desde, utilizando a frase do professor Gladstone, desde a certidão de nascimento, que é o registro do contrato social na junta comercial ou no cartório de títulos e documentos, né? Então, isto é complexo. Então, se no contrato prever que no falecimento as cotas serão pagas aos herdeiros, a empresa tem que ter a disponibilidade. Eu já vi, tenho aqui parceiros e tenho cliente que possuem no contrato a cláusula de seguro. Então, na falta do sócio, é uma empresa de sociedade simples, é uma empresa de serviços, né? O sócio falecido, né,
as cotas dele, será utilizado o seguro feito em nome da companhia, a companhia beneficiária, para pagar aí os herdeiros, para que isto seja feito de uma forma legal, sem atrapalhar o fluxo de caixa da empresa, porque muitas empresas não possuem ali uma disponibilidade financeira prevendo a falta. E quando dá falta, recomendamos que no contrato social haja a determinação de como será feito o balanço. Mencionar apenas de acordo com o balanço é algo muito vago. Estamos falando o quê? Do balanço do exercício anterior, de um balanço chamado especial na data do falecimento, ou do balanço de determinação, que é o adequado, ao meu ver. Você estará levantando ali o que realmente a empresa tem de valor. Então, você estará levantando ali o goodwill dela. Quanto ela vale, qual o valor de mercado, o que ela tem para receber, quais são os ativos e os passivos, né? Para encontrarmos o valor real a ser pago. Desta forma, você já tem aí o planejamento. Inclusive, nós temos que analisar no segundo ponto que este balanço de determinação nem sempre, diga-se, muitas das vezes, o valor encontrado não condiz, com o valor do capital social. Nós temos empresas aí onde o capital social tem por valor R$10.000, ela tem um patrimônio líquido de R$1 milhão. Através de um balanço de determinação, você vai chegar num valor de 2, 3 milhões, um valor completamente diferente do capital social. Aí que entra todo o planejamento que deve ser feito, claro, antecipadamente, né? Uma vez ocorrido o fato, não há como ser feito qualquer alteração. Então, o planejamento é fundamental. Ontem, hoje e sempre, eu vou dizer assim. Bom. Durante o meu estudo, quando eu estava no doutorado, a minha tese de doutorado foi a dissolução parcial nas sociedades profissionais. E enfrentei essa questão, Vinícius, dos critérios de apuração de haveres, né? E vi como o Poder Judiciário tem encarado de forma totalmente diversa do que até os mais especializados avaliadores de empresas, mais capacitados. Por isso da importância do contrato social prever um critério que se adeque à família, né? Aquilo que se precisa enfrentar. E outra situação é a questão do pagamento, né? Já se tem dificuldade de chegar no valor a ser apurado. Apurou o valor, Como pagar, né? A lei ela fala em pagamento em 90 dias. Eu já tive uma situação de uma dissolução parcial de sociedade, que a sociedade foi avaliada em 30 milhões. E o contrato social não previa forma de pagamento diverso. Ou seja, aplicava o que estava na lei. O que a lei diz? 90 dias para pagar em dinheiro 15 milhões. É uma empresa totalmente mobilizada, é uma indústria. Ele não tinha 15 milhões em caixa para fazer frente à falta de um dos sócios. E os herdeiros não querem nem saber. Eles, eu quero dinheiro na conta. É isso que prevê o contrato social. Você não me aceitou como sócio, você me tirou da sociedade como herdeiro. Ela foi avaliada em 30 milhões, eu tenho 50%, eu quero 15 milhões na minha conta em 90 dias. Não houve um planejamento dos sócios remanescentes, do sócio que faltou, uma preocupação. A preocupação deles, desde o início, era com o negócio, era o contrato, era o CNPJ, era começar a atividade. E a atividade prosperou, sustentou as famílias durante um bom tempo, até a falta de um dos sócios que acarretou aí nesse desfalque de 15 milhões.
né? E há uma dificuldade das pessoas aceitarem que as empresas não têm esses 15 milhões. Aparece na conta da apuração de haveres, mas não aparece na conta bancária os 15 milhões, né, Vinícius? Se você puder falar um pouquinho mais dessa expectativa também, Vinícius, eu sei que você trabalha bastante com isso, e aí o Renan pode complementar como essas ferramentas financeiras podem auxiliar nesses casos. Nesse caso, utilizando o teu exemplo, né? Uma empresa que foi encontrado um valor de 30 milhões, 50% 15 milhões, e não há como pagar em 90 dias. Tá? Então, o contrato social ele tem que ser atualizado, ele tem que ser ajustado, né? Para que 90, no início, quando foi constituída a empresa, onde eram apenas 2 sócios, e depois de anos e anos de labuta, esse contrato não foi feito uma revisão, ele foi sendo feito de forma cadenciada, só atualizando endereço, atividade, e não olhando as demais cláusulas, é muito perigoso. Isso deveria ter passado para um prazo maior, de 90 dias para 12 meses, 24 meses, 60 meses, atualizado monetariamente, ou isso, aquilo, porque, às vezes, a empresa pode até, nesta situação, partir para uma cisão. Olha, não há o valor, eu não quero os novos sócios aqui, os herdeiros, vamos partir para uma cisão da empresa. Só que, porém, às vezes você não consegue dividir um parque fabril ao meio. Você tem uma única máquina lá, que é ela que produz. Então, como é que você vai fazer uma cisão, algo nesse sentido? Então, numa empresa de serviços, né, ela também é delicada. Se nós pensarmos aí, principalmente no segmento onde nós temos ali sócios de serviço e os sócios cotistas, os sócios de capital, né, também é uma situação muito, muito delicada, onde você não pode aceitar os herdeiros, porque eles não são, às vezes, né, não são do mesmo segmento. É uma empresa que ela, exemplificando, um escritório de advocacia, você só pode ter advogados. Né? Uma empresa de contabilidade, você já poderia ter atividades mistas, né? Sócios mistos ali, vamos dizer assim. Então, é algo que o Renan pode ter uma solução, eu acredito. Não só a parte do contrato social, ao acordo de sócios cotistas ali, tem que ser muito bem elaborado para prever isso, tá? Como o seguro também auxilia. E, é claro, nós da contabilidade aqui para estarmos com esses valores, essas informações aí, correlatas para dar todo o respaldo. E aí, Renan, temos solução? É um grande passo para a solução, né, Wagner, Vinícius, porque é o que você falou aí também, né? O contrato social ele pode antever muita coisa, não deixar o prazo da lei de 90 dias, que é um prazo curto, né? Dependendo do tamanho da empresa, se você fizer um valuation de qualquer empresa e pensar que ela tem que pagar 50% ou 33%, o percentual que represente a saída daquele sócio, né? Em um curto espaço de tempo, sempre vai abalar. Até porque o que abala principalmente uma empresa na falta de um sócio é a falta daquele próprio sócio. A não ser que seja um sócio que não participe do dia a dia, seja um mero sócio investidor, mas ainda assim, né? A parte operacional já deixa o sócio balançado. Então, eu vou contar um case meu aqui até, eu acho que exemplifica isso bem, né? Eu atendo alguns empresários aqui também da região de Campinas, São Paulo, e tem uma empresa que eu atendi ano passado, que já era, os sócios eram clientes na pessoa física, e a gente foi falar de sucessão empresarial, e eu coloquei na mesa o seguinte: olha, na falta do seu sócio, como é que fica a empresa? Os dois sentados lá, né? Aí o primeiro sócio falou: olha, eu acho que a empresa balança, mas não cai. Ela continua, não seria fácil, não. Porque um faz operacional, o outro faz administrativo, o outro faz a parte comercial. Funciona muito assim, né, normalmente, né? 3 sócios, 2 sócios, sempre dividindo essas tarefas. E a gente teria condição de pagar o que vale a empresa hoje, o percentual para o outro sócio dentro do prazo legal? E essa pergunta é normalmente matadora, porque dificilmente, né, um empresário hoje ainda com tudo no pescoço, o imposto, a administração da empresa, funcionário, contador, advogado, tudo para resolver no momento desse,
ainda pensar em disponibilizar o caixa sem aquele sócio participar para pagar a família. E, ao mesmo tempo, eu coloco o sócio na posição de pensar, pense bem, se você é o familiar, né? Então, se a sua esposa passa, né, pela sua perda aqui, ela vai querer cobrar essa participação sua. Afinal de contas, você dedicou sua vida aqui na empresa. Então, o dinheiro nessas horas, eu acho que esse é um ponto que a gente tem uma cultura também até de educação de não materializar tudo, né? De não ser materialista, etc. E eu acho que faz muito sentido, a gente tem que pensar nos valores pessoais, etc. Mas o dinheiro nessas horas, ele é a solução dos problemas. Ou ele é o problema principal, a falta dele, né? Então, a falta do dinheiro para resolver isso, para a continuidade da empresa. Então, tem um estudo, por exemplo, da Price, que 75% a 80% das empresas fecham após o segundo ano da perda de um dos sócios. É uma estatística. Né? E é fácil de se imaginar isso acontecendo, né? Por isso que a gente não tem empresas tão longevas no Brasil. Você pensar qual empresa que chega na terceira, quarta geração? É uma fração menor que 10% na terceira geração. Justamente pela falta de planejamento sucessório, justamente pela falta de dinheiro, de recursos para lidar no momento da perda do sócio. Então, a ferramenta do seguro, por exemplo, né, que é, como a gente citou aqui, o seguro, ele dá a segurança financeira, depende da medida que a gente faz em relação ao valor da empresa, então ele também é uma ferramenta para se adaptar à empresa ano a ano, mês a mês, de acordo com o crescimento da empresa. Então, se a empresa vale lá 10 milhões, eu tenho 2 sócios, cada um representa 5 milhões, tá? Uma conta rápida. Eu faço uma apólice da própria participação daquele sócio, do valor da cota daquele sócio na empresa. Então, de 5 milhões, por exemplo, no caso de falta dele. Eu posso adaptar essa apólice, inclusive, coberturas em vida, né? Então, se o sócio passou por uma doença, por uma incapacidade parcial, etc. No momento de falta, o dispositivo é acionado, né? Então, o seguro é o primeiro dinheiro que chega na mão da empresa, que já está lá previsto no contrato social, que vai ser utilizado para pagar a família, para manter o negócio girando. E para saciar também a necessidade da família, óbvio, né? Que perdeu ali, talvez, a fonte de renda dela, em muitos casos. Então, é um dispositivo de segurança, né? Por isso chama-se seguro também, né? Claro. E a principal ferramenta, e o principal fator que faz ela ser diferente de qualquer outra ferramenta é a questão da alavancagem, a questão da liquidez, o pagamento rápido e o pagamento na altura do que eu preciso. Essa modalidade é importante falar também de quitação de apólice de 10 anos, ela é uma modalidade, inclusive, que é resgatável, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar aí em alguma vez na vida dos seguros resgatáveis, são essas apólices. Então, a empresa tem um plano B de que se deu tudo certo, correu tudo bem, passaram-se os anos, ninguém morreu, ninguém teve nenhum sinistro, nenhuma invalidez, eu tenho a opção, inclusive, de resgatar esse valor e utilizar como benefício próprio, seja da saída de um sócio, uma bonificação. O sócio saiu, ele quer levar essa apólice junto com ele, eu consigo transformar essa apólice numa pessoa física, uma apólice em que o responsável é o próprio segurado, né? Enfim, e ele levar isso como benefício, inclusive com os valores já pagos e as reservas feitas. Então, essa é a contribuição em relação à liquidez, né? A questão do planejamento sucessório na perda de sócios. Né? Bom, Renan, eu tenho uma dúvida. Sempre os clientes me perguntam quando eu sugiro o seguro, e espero não te colocar em maus lençóis, mas Imagina. muita gente tem medo de contratar o seguro porque eles encontram situações para não pagar o prêmio, né? Para não fazer o pagamento do que está contratado. Eu confesso para você que, na maioria das vezes, e aí é uma percepção minha, e você me corrige se eu estiver errado, que isso acontece com seguro de bens, né? Por conta de algumas peculiaridades, mas nesse caso de seguro empresarial, assim, qual que é a segurança, né, da empresa ou dos sócios, dos sucessores, que eles serão efetivamente pagos por aquilo que contratou? Eu não sei se fui claro na questão Pois da sim, foi. segurança de contratar o seguro, vamos dizer assim, né? Sim, sim, porque você vai dispor de um valor que não é baixo, né? Normalmente, para poder contratar um produto que, peraí, mas quando eu não tiver aqui, qual que é a segurança que a minha família vai receber, né? Os anos vão se passar, né? Então, o que eu falo, assim, o nascimento de um planejamento desse, também como é do seguro, ele tem que ser feito na mão de especialistas e na mão de empresas que, historicamente, têm condição
de pagamento, histórico de pagamento. Acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente trabalha com leque de empresas hoje, a Prudential é uma delas, acho que todo mundo já ouviu falar também, ou se não ouviu, certamente vai ouvir em pouco tempo. É só ver o filme do Homem-Aranha que aparece ali em Nova York, né? Tem uma propaganda no prédio, é aquela lá, né? Exatamente. Essa daí, que está lá na Times Square. A gente tem boas empresas, eu acho que o mercado está se mexendo para isso também, mas empresas antigas, né? A Prudential, por exemplo, tem 150 anos, né? Empresa que já experimentou situações financeiras das mais diferenciadas e se mostrou uma empresa sólida. É óbvio que ninguém garante tudo sempre, né? Nada é 100% garantido em nenhuma situação. Eu tenho clientes que são muito inseguros, que falam, não, Renan, mas eu falo, cara, em nenhum momento, qual segurança vai ter então? Me fale aí outra. O banco brasileiro? O dinheiro embaixo do colchão? Sempre você vai ter risco, né? Risco tem em tudo, mas uma operação de seguro feita com uma empresa sólida, né? Feito sob medida. E aí o principal ponto, Wagner, você falou, Renan, seguro patrimonial, né? Qual que é o seguro adequado para a pessoa, né? Tem um amigo que é corretor de seguros patrimoniais, ele falou, Renan, o seguro mais barato é para uma senhora de 60 anos que mora no Acre e o carro fica guardado na garagem, ele brincou. Mas não é o seguro ideal para você, né? Então as informações elas têm que ser prestadas adequadamente. A mesma coisa em relação ao seguro de vida. Quando eu vou sentar com os empresários, eu vejo lá de cara qual que é a condição de saúde de cada um, a idade, então nós vamos fazer uma análise. E essas companhias sérias, né, companhias que trabalham internacionalmente, têm essa preocupação que a gente chama de congelamento de risco. Então, a garantia contratual dada ao cliente de que depois da aprovação daquele cliente na análise, nenhuma informação nova em relação à mudança de risco, que não acontece, por exemplo, nos seguros comuns de banco, vai afetar aquele contrato já celebrado. Então, isso aumenta a garantia, a segurança de quem fechou o contrato. Se a pessoa tem uma doença pré-existente, se ela tem uma doença ao longo da vida, ela não tem obrigação de informar isso à empresa. E outro ponto que eu acho que a gente tem que olhar no momento de contratação também desses produtos é o histórico de pagamento da companhia. Então, as empresas elas publicam isso na SUSEP, eu tenho isso atualizado também, os resultados de participação do prêmio, né, que é o valor pago no seguro anualmente, e participação no pagamento de benefício. Então, você vê empresas que têm lá 45%, 30% de pagamento, de recebimento de dinheiro dos clientes, mas pouco pagamento de benefício. Ou seja, é uma empresa que provavelmente encontra muitos obstáculos no pagamento do benefício. Então, esse é um indicativo também a se pensar, né, no momento da contratação. Mas, via de regra, a gente tem um histórico de pagamentos muito, muito positivo dessas empresas multinacionais, porque elas têm um propósito também de servir para isso, né? É isso. Acho que esses são pontos importantes aí. Obrigado, Renan. Pessoal, a gente já passou de 1 hora. Parece que foi em 5 minutos, apesar do Renan tomar o nosso microfone, né, Vinícius? Brincadeira, Renan. Você falou que ia abusar do seu tempo e, na verdade, se a gente pegar aqui, a posse de bola foi a mesma para os dois times e saiu bem aí a apresentação. Mas eu queria já encaminhar para as considerações finais, até para não ultrapassar do combinado. A gente tinha combinado, pessoal, de 45 minutos a 50 minutos, mas o tema é muito relevante, tem inúmeras outras possibilidades, inúmeros outros debates que nós poderíamos nos aprofundar, mas vamos respeitar aqui o tempo regulamentar. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius para suas considerações finais, para o Renan, e depois despeço aqui do público agradecendo novamente. Vinícius? Agradeço. Eu vou colocar só uma frase aqui. O fundador que consegue perceber com clareza que não é imortal, que deve planejar a sucessão antes de sua ausência, pode ter tranquilidade de que o seu negócio estará firme após a sua partida ou aposentadoria. Resumindo. Muito boa. Muito boa. Planejamento. A percepção da necessidade do planejamento é essencial para qualquer negócio, né? Eu brinco muito quando eu vou conversar com os empresários, né, da necessidade de se pensar na perpetuação do negócio, né? Porque muitas vezes o patriarca ou a matriarca, aqueles que estavam conduzindo a empresa, faltam, ou em uma situação até em vida, na verdade,
não é eterna, né? Ele pode querer chegar aos seus 70, 80, não sei qual idade ele se planejar e sair da operação. Mas ele também precisa pensar em como manter a operação, porque, né, como você falou, uma pessoa está numa determinada atividade industrial e o filho, sei lá, quer ser jogador de futebol, tá? A filha quer ser médica. Ninguém nasce com vocação de ser sucessor, de ser herdeiro, né? Ele pode querer perpetuar o negócio, mas pode querer tocar a vida de outra forma. E ainda assim o negócio tem que perpetuar, tem que ficar. E quem sabe, né, essas ferramentas todas que nós apresentamos e outras podem ser utilizadas. Então, Vinícius, muito obrigado pela participação, né? As suas palavras engrandeceram aí o nosso tema. Eu vou passar a palavra agora para o Renan. Renan, suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo aí. O número de participantes foi muito bom, né? Eu vi que o pessoal se manteve aí, né? Muito. Eu Ficou estava muito interessado preocupado, no tema. eu estava preocupado com a queda, né? Depois de um tempo, o pessoal começa a sair para ir no banheiro, tomar um café, né? Mas a gente não perdeu o participante, não. Tá todo mundo de parabéns. Pessoal, e quem quiser o certificado, eu mandei no chat ali como que faz a solicitação. Desculpa, Renan, tá com a palavra novamente. Não, tranquilo. E dizer até por essa questão do virtual, como a gente brinca, né? A gente vai fazer um evento presencial no dia 21, quarta-feira, 7h30 da manhã é o café de boas-vindas, 8 horas começa o evento, vai ser na Corte Contabilidade ali em Souzas, né? Naquela avenida principal. Já estou fazendo minha casa do Vinícius, né? Mas queria convidar porque a gente vai fazer um ambiente acolhedor. Você que tem dúvidas do que a gente falou hoje também, outras dúvidas relacionadas à parte contábil, jurídica, o Sartori também vai estar presente nesse evento, também vai palestrar, né, Wagner? E vai ser um momento para a gente se conhecer também, trocar ideia. Leve sua dúvida, né? Eu comento isso com os clientes. Se você tem dúvidas sobre sua holding, sobre o seu planejamento, como está feito, eu acho que é o momento também da gente colocar isso na mesa, discutir, lógico, né, com cada um. E a gente vai falar mais do tema. Eu sou super favorável a palestras, encontros, em a gente promover o conhecimento. Sempre gostei de fazer isso. E espero ter contribuído aí também para o tema, que eu acho que é um tema muito, muito vasto, mas a gente conseguiu colocar bons pontos aqui para abrir a visão de bastante gente aí. A ideia é a gente poder contribuir com as famílias, com os empresários, no crescimento aí. É isso. Muito obrigado, Renan. Novamente, queria agradecer ao Vinícius, ao Renan pela participação, a todos que tiveram aqui acompanhando o Sartori Talks. A gente, de fato, teve um público acima da média, né? Foi um tema muito interessante também. E quem não pôde participar, quem participou e o colega falou, putz, isso aqui meu colega devia ouvir, né? O dono da empresa, meu pai, minha mãe, enfim. O Sartori Talks fica gravado no nosso YouTube, então esse vídeo vai ser ajustado, vai ser editado e vai estar na nossa plataforma para todos que não puderam comparecer, possam assistir, e aqueles que gostaram, querem pegar alguma coisa que foi dita aqui, que não deu tempo de anotar, fiquem tranquilos que o Sartori vai trazer aí no YouTube. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aí os idealizadores do evento, meu sócio Bruno, o Dr. Marcelo, Gustavo, Lucas, Rodrigo, Dr. Flávio, né, todos ali do Sartori que participam aí do pensamento da construção do Sartori Talks. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Vinícius. Pessoal, um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo e até a próxima. Fui. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.